Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Eu sou o irmão Emanuel Maria, do Instituto Hesed. Nós estamos aqui no nosso retiro quaresmal e a nossa tarefa de hoje é meditar sobre o exame de consciência. Como fazer um exame de consciência, um bom exame de consciência. Então fica conosco nesse vídeo de hoje, na nossa caminhada quaresmal, para aprendermos como fazer um exame de consciência, o que a gente precisa ter e como mergulhar nessa realidade da preparação para o sacramento da reconciliação. A gente começa, como todos os dias, aqui na nossa oração do livrinho. Pegue lá seu livrinho na página 10 e nós vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora o ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Fazer exame de consciência. Exame de consciência do que a gente fez? Pecado. Hoje é dia da gente repassar os pecados que já cometemos. E pecado é pecado. Por que eu estou dizendo isso? Antigamente eu via lá na TV Canção Nova o Padre Jonas dizendo: Cristo ressuscitou, quer dizer que Cristo ressuscitou. E eu ficava pensando, mas por que o Padre Jonas está dizendo isso? É uma frase que diz a mesma coisa. Depois ele explicava que dizer que Cristo ressuscitou não é uma aparência ou dizer que alguma coisa pode falar. Cristo ressuscitou é proclamar a sua ressurreição. Então eu falar pecado, eu não estou querendo dizer outras palavras, porque às vezes a gente escuta em muitos lugares, as suas imperfeições, os seus limites, as suas coisinhas e tal. Vamos dar nome àquilo que tem nome. Pecado, é uma ofensa feita a Deus, diretamente, ou a Deus na pessoa do irmão, ou a Deus em si mesmo. É uma ofensa feita a Deus. A gente nessa quaresma tem falado e ainda vai falar um pouco sobre essa realidade de pecado. Mas hoje é dia da gente considerar o nosso próprio pecado. Falar de pecado é a gente ter consciência de que nós somos pecadores. Mas atenção, não é aquela consciência, digamos, muito ampla. Eu sou um pecador, como aquela pessoa que tem um sentimento assim, que quer se colocar como alguém digno de compaixão. Olha, eu sou um pecador. Nós todos somos dignos de compaixão. Nós todos somos pecadores. E às vezes a gente escuta pessoas falando assim, mas eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não preciso de me confessar, eu não preciso de me arrepender. Como assim? Como assim? E tem outras pessoas que dizem, não, eu me confesso diretamente com Deus, não precisa desse negócio de sacerdote, que é um pecador como eu. Foi o próprio Jesus Cristo quem instituiu o sacramento da reconciliação, quando ele disse: aqueles pecados que perdoardes, ser-lhe-ão perdoados. Foi o próprio Jesus Cristo que instituiu o sacramento. Então a gente já começa esse vídeo falando o quê? Pecado é pecado. E para fazer um bom exame de consciência,
é útil a gente considerar alguns aspectos da nossa fé. O primeiro deles é a própria Sagrada Escritura. Lá nos Evangelhos, em vários momentos da Sagrada Escritura, a gente vê claramente o que é pecado. Muitas vezes, Jesus, por exemplo, no caso de Zaqueu, quando ele encontrou-se com Zaqueu e Zaqueu experimentou a misericórdia, o pecado dele na área da usura, na área financeira, ficou muito claro. Muitos e muitos pecados ficam claros quando a gente vê a Sagrada Escritura. Certa vez, um padre veio pregar um retiro para nós e falava que um ótimo exame de consciência é ler, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando lá está escrito: a caridade é paciente, a caridade é prestativa, a caridade não se ensoberbece. E a gente colocar o nosso próprio nome lá, por exemplo. O irmão Emanuel é paciente? Será que é sempre paciente? Não sou, não. O irmão Emanuel é prestativo? Tem vezes que ele ajuda o próximo, mas tem vezes que ele não ajuda. O irmão Emanuel Maria se ensoberbece? Às vezes, ele é tomado por sentimentos de orgulho. E aí, quando a gente coloca, por exemplo, na Sagrada Escritura, a gente pode fazer bons exames de consciência começando nesse ponto. Escritura e depois pegar o Catecismo da Igreja, aquele tesouro que o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI deixaram para nós. Aquele tesouro que nos explica o que são os 10 mandamentos, o que são os mandamentos da Igreja, e para ver se a nossa vida está de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Entenderam então que é um exame de consciência? É falar sobre pecado. Pecado que você está cometendo, se você faz, e pecado que eu estou cometendo quando eu faço. A nossa tentação, às vezes, é de fazer o exame de consciência botando a culpa no outro. Às vezes muitos maridos dizem: irmão, se o senhor tivesse a mulher que eu tenho, que convive comigo, o senhor não ia ter paciência não, irmão. A gente não consegue ter paciência. O pecado quem cometeu de impaciência foi você. A sua esposa estava lá para poder te exercitar na paciência. Então, o exame de consciência é de cada um de nós. A sua esposa, nesse caso, nesse exemplo que eu falei, também tem que fazer o exame de consciência, mas você tem que fazer o seu próprio exame de consciência dos seus pecados. Bom, explicado isso, nós vamos agora descer como fazer um bom exame de consciência. A primeira coisa para se fazer é clamar o Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Nós somos muito espertinhos em desculparmos a nós mesmos. A gente é campeão em falar: não, mas não foi bem assim. E às vezes a gente dialoga conosco mesmos. Olha, irmão Emanuel Maria, não foi bem assim. As circunstâncias estavam muito difíceis e não foi bem assim. Espera aí. Honestidade na hora do exame de consciência. E esse é o segundo ponto. O Espírito Santo nos convence do pecado. E o segundo ponto é ter honestidade. Pegar e escrever os seus pecados. Claro, não precisa ser escrito num papel, pode escrever, por exemplo, no celular, depois acabar, ou pode lembrar, se você tem boa memória, pega, faz o exercício e lembra dos seus pecados. Diz o Salmo: o meu pecado está sempre à minha frente, né? Então a gente lembra do pecado. Ajuda do Espírito Santo. Em segundo ponto, ter esse reconhecimento do meu pecado com honestidade. E depois, ter sinceridade na hora que a gente vai falar com o padre. Como é que é essa história? Bom, às vezes a gente tem vergonha, né, de contar um pecado. É normal, é natural, porque a gente peca e às vezes quando a gente peca a gente não tem vergonha, mas depois a gente vai ter vergonha de contar. Uma vez, há muitos anos atrás, quando eu ainda não sabia direito me confessar, e eu cheguei para o padre e falei assim: padre, eu tenho um pouco de dificuldade de confessar, tem um pecado que eu fiz que eu às vezes fico com vergonha de confessar. Ele olhou no meu olho e disse assim: comece sempre pelo mais difícil. Comece sempre pelo pecado pior, que aí depois os outros pecados vão ficar mais tranquilos de contar. Quando ele falou isso, eu senti um impacto. Meu Deus, então... Aí logo falei. Depois a confissão caminhou tranquila. A gente faz, na confissão, um bom exercício é esse, então. Contarmos o nosso primeiro pecado, o pecado mais grave que temos, que aí logo já...
Pronto, continuamos a contar. Outra coisa muito importante para fazer o exame de consciência é a gente ver quantas vezes que a gente cometeu aquele pecado e se a gente, a partir da última confissão, tem caminhado para vencer aquele pecado. Se a gente tem se esforçado para caminhar numa luta contra aquele pecado. Tudo isso a gente faz no nosso exame de consciência. Esse exame de consciência é muito importante que seja feito com cuidado. E eu até recomendo a você, alguma vez que você puder, fazer um exame de consciência detalhado, quem sabe, de toda a sua vida, para ver que talvez algum pecado que você cometeu possa não ter sido explicado claramente. Eu não estou pedindo para que você seja escrupuloso, pelo amor de Deus. Não quero que você seja minucioso demais a ponto de que isso impeça a sua experiência com a misericórdia divina. Mas às vezes a gente é um pouco engraçadinho, né? Vamos falar diretamente. Às vezes a gente quer contar um pecado em geral e não desce no detalhe. Isso acontece principalmente quando os adolescentes vão confessar e contam. Eu cometi um pecado contra a castidade, mas não desce para esclarecer qual pecado foi. E às vezes a gente, quando faz esse exame de consciência que a gente passa a limpo, a gente vê tudo que a gente fez de errado e desce até o ponto em que a gente precisa apresentar a Deus. Tendo feito esse exame de consciência com honestidade, com detalhe, sem escrúpulos, mas na verdade da sua própria existência, depois desses pecados todos na sua mão, antes mesmo de ir para o sacramento da confissão, de procurar o sacerdote, é muito importante você reconhecer que todos esses pecados feriram o próprio Jesus Cristo. Ainda que tenha sido um pecado que você cometeu contra você mesmo, porque você é um templo do Espírito Santo. Você tem a habitação de Deus dentro de você, você é habitado, você é habitada. Então você nunca está sozinho quando comete um pecado. E sempre esse pecado fere ao próprio Jesus Cristo. Então, apresentar esse pecado entregue a Deus com profunda contrição. Isso que a gente pede quando a gente fala essa palavra contrição, significa o arrependimento, a dor do meu pecado. Eu ofendi a Deus. O meu pecado agrediu o próprio Jesus Cristo. E depois de feito esse ato de contrição, a gente corre, claro, para o sacramento da confissão. Hoje eu vim falar de confissão e hoje eu tive a oportunidade de ir agora, logo antes de gravar, e me confessar. O padre celebrou a Santa Missa aqui no mosteiro e eu fui lá, me confessei, fiz um bom exame de consciência. Lá anotei os meus pecados, não anotei na mão, mas anotei no coração. Fui lá pedir perdão ao padre e é tão bom, né? Ele nos absolver em nome de Deus. Essa frase é muito forte. E eu, em nome de Deus, te absolvo dos teus pecados. Que grande graça! Se você quer saber mais sobre como fazer um bom exame de consciência com perguntas e respostas com detalhes, aqui no nosso canal a gente tem 2 vídeos da Irmã Maria Letícia que falam sobre isso, pegando uma lista que pode te ajudar. E é claro, para aqueles que têm o nosso livrinho do Retiro Quaresmal, aqui no final a gente tem um ótimo exame de consciência para nos ajudar a fazer nossa preparação para a Quaresma. Uma última coisa que eu queria falar com você, não menos importante, é com relação à frequência do exame de consciência. Tem gente que acha que o exame de consciência deve ser feito só antes da confissão. Eu hoje me preparei para confessar, então eu vou parar um instante, 15 minutos, meia hora, para fazer uma avaliação e ir lá. Não. O exame de consciência deve ser feito diariamente. Todo dia, irmão, todo dia. Todos os dias nós pecamos e todos os dias nós devemos crescer nesse sentimento de dor do pecado que ofende a Deus. Queria que você lembrasse agora, você que já tem talvez a minha idade, eu tenho 42 ou talvez um pouco mais assim. Quando eu era criança, ia para a fazenda da minha avó lá no interior de Minas Gerais, a energia tinha acabado de chegar lá na casa da minha avó. E aí, claro, o avô, para agradar os netos, colocou uma TV parabólica. Naquela época era uma coisa extraordinária. E a gente via lá no meio do rincão de Minas Gerais, perto do Rio São Francisco, víamos os nossos desenhos animados que tanto gostávamos.
Mas do lado da televisão, assim, na sala, tinha um rádio bem grande. E era um rádio que ele tinha algumas coisas que eu nem sabia o que era. Além de AM e FM, que eu já conhecia do rádio da minha casa lá em Brasília, tinha ondas curtas e ondas médias. E aí tinha um botão, que era o dial, acho que chamava dial, que era para poder a gente sintonizar a rádio, e tinha um outro botão que se chamava sintonia fina. Ixi, irmão, eu lembrei agora, talvez o pessoal aí tá lembrando da sintonia fina, não é? O que era isso? Era um botão pequenininho que a gente chegava perto da estação até encontrar, e quando a gente encontrava tinha esse botãozinho grande que ele fazia a gente chegar no ponto exato em que a frequência ficava acertada e a gente ouvia com maior nitidez. Essa sintonia fina é o nosso exame de consciência diário, quando a gente diariamente procura varrer a nossa consciência antes de dormir, ver os nossos pecados e apresentá-los já àquele momento à divina misericórdia, a gente já cresce nesse sentimento de dor dos nossos pecados e de experiência com a misericórdia. E naquele momento a gente já vai preparando a nossa confissão, que vai acontecer em breve. Frequência da confissão, bom, não tem uma regra clara, mas a gente recomenda muito, inclusive Nossa Senhora tem falado nas aparições lá em Medjugorje, que a confissão seria ideal que fosse mensal, ou até mais, semanal se fosse o caso, mas pelo menos uma vez por mês para que a gente se mantivesse nessa união profunda com Deus. Sobre esse exame de consciência diário, nosso livrinho aqui da Quaresma fala o quê? Com o exame cotidiano, conhecemos as nossas culpas e reparamo-las. Dizemos conosco esta tarde, cometi certa falta hoje, dela me emendarei amanhã. Observo no meu coração certa má inclinação, vou combatê-la. E cada dia dizemos conosco, terei esta tarde de verificar o emprego do meu tempo, a minha fidelidade à graça. Então, a gente fazendo esse nosso exame de consciência com cuidado todos os dias, não é exagero. Nada existe de mais importante para você do que ser santo, do que caminhar na via de santidade que Deus espera que você tenha. E para preparar o nosso caminho na via de santidade, exame de consciência. Amém? Nosso propósito de hoje qual é? Fazer um bom exame de consciência e procurar o sacramento da confissão. Irmão, eu já me confessei nessa quaresma. Será que eu preciso me confessar de novo? Quem sabe eu faço um exame de consciência e talvez Deus mostre alguma coisinha que precisa ser trabalhada um pouco por você, não é? Está nas mãos de Nosso Senhor, do Espírito Santo, trabalhar no seu coração para que essa graça aconteça. Vamos rezar então a nossa oração final do dia de hoje? Ó meu Deus, que criastes a luz como um só ato da vossa vontade, e a luz existiu, pronunciai de novo a vossa onipotente palavra criadora, fiat lux, e far-se-á luz na minha alma, e na vossa luz poderei então ver-me tal qual sou diante dos vossos olhos. Mas a luz não me basta a mim, tão débil e fraco. Preciso de força, ó Senhor. Preciso de uma vontade forte e decidida para detestar toda espécie de mal, para detestar o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha preguiça, para renovar e reforçar o propósito de me vencer por vosso amor. Sim, ó Senhor, quero vencer-me com a vossa ajuda, não pela vã satisfação de me sentir melhor, mas apenas para vos dar prazer, para evitar a mais pequena coisa que vos possa desagradar, para crescer no vosso amor e para avançar sempre mais na minha união convosco. Amém. Esse livro é fantástico, não é? Se você ainda não tem, corra lá na nossa livraria virtual que a gente tem aqui, e lá você pode comprar o seu livro virtual para ler no seu computador, ler no seu tablet, no seu celular, pegar esse livro e já ter todas essas meditações, o exame de consciência e também a via sacra para preparar a quaresma. E, falando em preparação, a gente já está preparando os nossos corações para o Misericórdia Brasil, aquele maior evento que o Instituto Hesed faz a cada ano, no mês de maio, vivendo essa experiência de misericórdia com Deus,
Padre Duarte Lara vem de Portugal, vai estar aqui. Padre Anderson Guerra vem de São Paulo. O Ironi Spoldaro, aquele missionário do fogo, vem lá do Paraná. Vamos estar muita gente junta aqui. O Tony Alisson, cantor, vai estar nos embalando com as suas músicas. A nossa fundadora, a irmã Kelly Patrícia, muito louvor, adoração, cura e libertação. Vem para Fortaleza, lá no centro de eventos. A gente já também está vendendo aqui os ingressos online. Você pode clicar nesse link e participar desse evento conosco. Corre agora, faz o seu exame de consciência, prepara para a confissão e compartilha conosco. A gente sempre gosta de ouvir os seus comentários. Você já fez uma boa confissão, já fez um exame de consciência de verdade? Compartilha esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir alguma boa nova sobre exame de consciência. Deus abençoe e até o próximo vídeo.